estudante do Essência, professor Thiago Vaz com vocês. A gente vai fazer um plantão diferente hoje por conta da quantidade de plantões que se acumularam aí por fazer. Então, para não ficar muito tempo online com vocês, eu sei que vocês têm que estudar, estão cansados, estão aí traumatizados com a quarentena, eu resolvi fazer essa gravação com a resolução da maior parte dos problemas desse capítulo de Leis de Newton, tudo bem? Então vão ficar alguns para trás, mas a maioria a gente vai resolver aqui passo a passo. Qualquer dúvida, manda lá no grupo do Essência para mim, já deixa aí a sua curtida, compartilha com seus colegas aí da escola que estão de quarentena, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa lista que ela está bem bonita. Então lendo aqui o nosso primeiro problema, é um problema da UERJ também, eu vou falar mais um pouquinho desse vestibular, um pouquinho mais para frente. Então olha lá, uma pequena caixa é lançada sobre um plano inclinado e depois de um intervalo de tempo desliza com velocidade constante. Então atente para esse detalhe, velocidade constante. Se você está com a sua apostila aí, pode grifar para a gente. Observe a figura na qual o segmento orientado indica a direção e o sentido do movimento da caixa. Então tem aí uma seta, a gente sabe que isso é um vetor, tá? Entre as representações abaixo, a que melhor indica as forças que atuam sobre a caixa é... Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nessa lista tem alguns problemas de plano inclinado. Se eu não me engano, é o problema 1, o problema 15 e tem mais um outro problema. Tá? A gente vai resolver esses problemas com bastante carinho e eu vou aproveitar que o problema 1, que ele é bem tranquilo, é só para indicar quais são as forças, para explorar um pouco esse assunto do plano inclinado, escrever aqui as equações com calma, as forças, discutir um pouquinho esse problema. Tá? E aí quando chegar na hora de você fazer o problema 15, eu vou pedir para você pausar antes de realizar o problema, antes de você assistir a minha correção, tá? E tentar fazer. E os outros problemas de plano inclinado também. Combinado? Então, explorando um pouquinho aqui o tema. Explorando aqui esse tema, turma. Olha lá. Primeira força que já vai aparecer aqui pra gente no plano inclinado é a força peso, tá? Então, se eu tenho um corpo, vou desenhar um plano inclinado aqui pra gente bonitão, vai. Problemas de plano inclinado são bem frequentes aí no vestibular, tá certo? Também na nossa vida, uma rampa, enfim, quem anda de cadeira de roda, quem é cadeirante, sabe como esse tema ele é sensível, ele é importante, né? Enfim, primeira força que vai aparecer aqui em qualquer corpo que tem massa é peso, e o peso sempre é direcionado para baixo. Tudo bem? Então vamos colocar aqui o peso. Lembrando que a fórmula do peso sempre é dada por peso é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração da gravidade, tá? Esse G ele tem que vir na prova, se não tiver um valor é porque é para você usar o G mesmo. Uma outra força que vai surgir aqui para a gente é a força normal, tá? Então lembrando da nossa aula teórica, a força normal ela é sempre perpendicular ao plano, tá, de apoio. Então o nosso plano aqui está inclinado, a nossa força normal vai formar aqui 90 graus com o plano. Aqui a nossa força normal. Se a gente somar esses dois vetores, vão aparecer aqui o nosso vetor soma, tá? E ele é bem fácil de ver. É só você pensar, esse corpo ele vai descer aqui pelo plano, tá? Então a minha força resultante tem que estar nessa direção aqui, ó. Tá? E nesse caso, a nossa força resultante é a soma dessas duas forças aqui, da força peso, tá? E da força normal. Então, fazendo aqui a regra do paralelogramo para a gente somar aqui esses dois vetores, tá? Essa força é o peso tangencial, tá? O peso tangencial é o quê? Essa componente do peso, que ela é paralela ao plano, e ela é dada pela seguinte equação. Ó. O peso tangencial é igual ao peso vezes o seno de inclinação da rampa, do plano inclinado. Então, vou chamar de θ, esse ângulo θ aqui. Tudo bem?
Então, o peso tangencial é o P seno θ. E a nossa normal, por sua vez, vai ser P cosseno de θ. Isso daqui não é difícil de demonstrar, tá? Esse triângulo pequenininho aqui, que eu estou fazendo um ângulo reto aqui, ele é semelhante a esse triângulo grandão, tá? Esse ângulozinho aqui é θ. E aí é só fazer as propriedades do triângulo retângulo e a gente vai chegar aqui em peso tangencial é P seno θ e normal é igual a P cosseno θ, tá? Outra força que vai aparecer nesse problema, mas não necessariamente vai aparecer em todos os problemas de plano inclinado, é a força de atrito, tá? E a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento, ou seja, ela no caso, ela também vai ser paralela ao plano. Só que se o corpo está descendo, a força de atrito está subindo a rampa. E se o corpo está subindo, a força de atrito está descendo aí para o mesmo lado do peso tangencial. Então, nesse caso aqui, é a força de atrito. Tudo bem? Só para a gente lembrar, força de atrito, da nossa aula teórica, é a normal vezes μ, em que μ é o coeficiente de atrito. Então, aqui no plano inclinado, a força de atrito vai ser igual a força normal está aqui, ó, P cosseno θ, então é Pμ cosseno θ, ou mg μ cosseno θ, tudo bem? Isso daqui é a nossa força de atrito. Vou colocar um Tzinho aqui. Tranquilo? Então, você deve estar olhando esse desenho, olhando para sua apostila e pensando, poxa, não tem nenhuma alternativa com esses 4 vetores. Então lascou. E é isso mesmo, não tem alternativa com esses 4 vetores, porque um deles aí é a soma de 2. Então, ou a gente desenha o peso tangencial, aqui, ó, ou a gente desenha o peso tangencial e a força de atrito, tá? Só esses dois e não desenha normal e peso, tá? Ou eu desenho normal e peso e não desenho o peso tangencial, porque na verdade ele é a soma desses dois. O peso tangencial aqui não é uma força real, ele só é a projeção aqui, a soma da normal mais o peso. Então, pensando aqui no meu desenho, no meu problema, a gente vai ter aqui para baixo o peso, tá? Aqui, perpendicular ao nosso plano inclinado, eu vou ter a normal, tá? E aí, o problema fala que essa caixinha ela é jogada aqui, ela desce e em algum momento ela fica com velocidade constante. Ora, se ela está com velocidade constante, quer dizer que a força resultante é zero, tá? Não tem aceleração. Ou seja, o peso tangencial é igual à força de atrito, então tem que ter atrito. Se eu não tiver força de atrito, o meu corpo vai acelerar e vai aumentar a velocidade sempre, tá? Então, a alternativa correta, que vai ter esses 3 vetores desse jeitinho, é a alternativa D. Aqui para baixo o peso, aqui saindo do plano é a força normal e para trás é a nossa força de atrito, tá? Mais para frente, em outros problemas, a gente vai explorar essas equações novamente. Tudo bem a questão 1? Beleza. Problema 2 agora, galera. Ele fala o seguinte: ao tentar arrastar um móvel de 120 kg sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguiria movê-lo devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou então Dona Dolores para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido do movimento do móvel, grifa isso,
que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de 240 newtons, é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Elvira em newtons foi igual a... Então, esse é um problema de segunda lei de Newton, ele envolve aqui a força de atrito, tá? Só para a gente relembrar, a soma de todas as forças em um corpo é igual à massa do corpo vezes a aceleração, ou seja, a força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? Então, vamos resolver esse problema. Eu já desenhei ele aqui pra gente. Então, a gente tem aqui, ó, um corpinho de massa M igual a 120 kg. A força de atrito, eu coloquei aqui para a esquerda, poderia ser o contrário, tá? 240 newtons. E a força da Dona Elvira e da Dona Dolores estão representados aqui por esses dois vetores. Aqui tem uma informação importante, ó. Ele fala que a força de Elvira é o dobro da força de Dolores. Então, a gente pode escrever assim, FE igual a 2FD, ou eu posso dizer que a força de Dolores é a metade, é meia força de Dona Elvira. E a pergunta é a força de Dona Elvira, sabendo que o móvel tem essa aceleração aqui, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tá claro qual que é o problema? Então, resolvendo aqui, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Isso daqui é a segunda lei. Se o móvel se move para esse lado aqui, você está se movendo para a direita, eu vou dizer que todas as forças para a direita são positivas e as para a esquerda, que aqui no caso é só a força de atrito, é negativa. Então, ficou assim. Força da Elvira mais a força da Dolores menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Como a pergunta é a força da Elvira, eu quero que aqui na minha equação só tenha a força da Elvira como incógnita. Então, eu vou substituir a força de Dolores por meio força de Elvira. E aí, sumiu força Dolores, olha lá. Uma força de Elvira mais força da Dolores, meia força de Elvira. Então, meia força da Elvira menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Então, uma força de Elvira mais meia força de Elvira dá 1,5 força de Elvira. Substituindo menos 240 é igual a 120 vezes a aceleração é 0,2. Esse menos 240 eu vou passar somando 240 e aqui 120 vezes 0,2 eu já fiz, dá 24. Então ficou 1,5 força de Elvira é igual a 24, 240 mais 24. Então, 1,5 força de Elvira. 240 mais 24 vai dar 264. 1,5 está multiplicando, passa dividindo. 264 dividido por 1,5, tá? E aqui vai dar pra gente que a força da Elvira é 176 newtons. Alternativa D. Tudo bem, nosso problema 2. Probleminha aí puxado, tá? É um problema de primeira fase. A gente vai treinar bastante outros problemas desse tipo, tá? Mais para frente em outros assuntos, beleza? Então, problema 4, um problema do Enem, olha lá. Diz o seguinte, a figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M, e indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre a qual foi colocada uma massa M.
A razão das massas emão sobre eminho é... Então, querido, esse é um problema bem simples, tá? Ele poderia ser bem mais complicado, simplesmente colocando uma balança de braços diferentes. Mas como os braços são iguais, tá? Então as forças dos dois lados, nas duas extremidades, têm que ser iguais para que esse sistema fique em equilíbrio. Estou falando aqui da balança na superfície da Terra, né? Então repara que desse lado eu vou ter uma força para baixo, que eu vou chamar aqui de F1. Desse lado também, vou chamar de F2. E como a balança está em equilíbrio, a gente pode dizer que F1 é igual a F2. Tá? São pesos, né? Então aqui, esse peso aqui, a massa é 1 kg, né? Então é 1 kg vezes 10 vezes G, ele não deu valor, né? É igual a eminho vezes G. Olha lá, nem precisava fazer tudo isso, eu já sei que a minha massinha é igual a 1 kg. Tudo bem? Fácil? Agora, aqui para minha superfície lunar, o que a gente tem? Ele fala que é uma balança de força, ou seja, ele está medindo a força que esse corpo está aplicando na balança. Tá? Então, na verdade, a balança, turma, ele sempre mede a força normal. E nesse caso aqui, vou ter um peso para baixo, a gente vai ter uma normal para cima, né? O corpo aplica uma força na balança que nesse caso é igual ao peso, tá? Então a gente pode dizer que a leitura do peso aqui é igual a 4 newtons, tá? Só que o peso é massa vezes gravidade. Então 4 vai ser o emão vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. Olha que fácil. Passou o G dividindo, 1,6. Vou colocar aqui uma linha para diferenciar desse G daqui, né? É igual a emão. Então a gente tem que a massa desse corpo maior é igual... Opa! 1,5 não, 1,6. 1,6, isso daqui dá 2,5 quilogramas. Olha que tranquilo então, turma. O problema ele pede a razão das massas emão sobre eminho. Então, bem tranquilo, né? Emão sobre eminho é igual a 2,5 sobre 1, que é igual a 2,5. Razão não tem unidade, porque aqui no caso seria quilograma sobre quilograma corta. Tá? Então isso vai dar pra gente a alternativa B. Então, questão 5 aí da UERJ, uma das questões mais fáceis aqui da nossa lista. Então ela fala assim, um reboque de 16 toneladas é puxado por um caminhão através de um cabo de aço. Sabe-se que a aceleração do conjunto caminhão-reboque corresponde a 200 cm por segundo ao quadrado e que a massa do cabo de aço é desprezível em relação às massas do caminhão e do reboque. Estime em newtons a tração no cabo de aço. Então, vou te convidar a pausar esse vídeo aqui, tá? Pausa ele aqui agora, vai resolver esse exercício e volta para conferir se você acertou. Aqui te representou o caminhão, tá sendo puxado por um cabo de aço. Então ele fala que a massa do caminhão é igual a 16 toneladas, ou seja, 16.000 quilogramas. Ah, por que eu vou transformar em quilogramas? Porque eu quero achar a minha resposta em newtons. A outra informação que ele deu para a gente é que a aceleração é 200 centímetros por segundo ao quadrado. Ora, 200 centímetros é igual a 2 metros. Então ele colocou só para te confundir 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então agora a massa está em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, então a nossa resposta, a nossa tração vai ser em newtons.
Aqui, queridos, olha lá que tranquilo. A gente vai ter 3 forças aqui atuando nesse corpo. A gente vai ter uma força para cima, que é a normal. Tá? A gente vai ter uma força para baixo, que é o peso. Só que como o nosso plano é horizontal, então essas duas forças são iguais. Tá? Elas têm o mesmo módulo, então a gente pode cancelá-las. Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser a própria tração. Tração é igual a massa vezes a aceleração. A nossa tração vai ser, então, 16 vezes 10 a terceira. A nossa aceleração é 2. Então, a gente tem aqui como resposta, ó, 32.000 newtons. Problema bem simples. Eu tenho certeza que você acertou. Beleza? Eu vou pedir para você dar uma pausa aqui, vem aqui embaixo, deixa aqui a sua curtida, compartilha esse vídeo com os colegas aí da sua turma que estão de quarentena, tá certo? E faz um comentário aí dizendo até aqui qual foi a questão que você achou mais fácil, qual questão você achou mais difícil, tudo bem? E vamos lá para o vídeo, vamos lá para o exercício de número 6. Então, vou começar aqui com o exercício 6, ele diz o seguinte, aliás, esse problema 6 é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fica de olho nos problemas de matemática e física desse vestibular, os outros eu não sei, mas matemática e física são problemas muito bem feitos, eles se parecem muito com problemas que você vai encontrar aí na Unesp, na Unicamp, na FUVEST e no Enem, tá? Tanto os problemas dissertativos quanto os de múltipla escolha. Tá? Dá uma atenção especial, porque essa prova é uma prova muito bonita e é uma prova muito bem feita. Tudo bem? Então o problema diz assim: a imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Desprezando-se a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola de ferro é... Então, parece que está faltando dado nesse problema, mas ele tá perfeito, tá? A pergunta é qual dessas alternativas nós temos a representação de todas as forças que atuam na bola enquanto ela está no ar aí, tá? Fazendo a sua trajetória. Só que ele pede o seguinte, para desprezar a resistência do ar. Estudante, quando a bola está no meio da trajetória dela, só tem uma força atuando nessa bola, que é a força peso. Se você me perguntar, mas por que ela continua indo para frente? Ela continua indo para frente por inércia. Aqui no eixo horizontal eu não tenho nenhuma força, desprezando a resistência do ar, nem para frente nem para trás, tá? A bola continua indo para frente, obedecendo a primeira lei de Newton, tá? Então, como eu não tenho nenhuma força nesse eixo horizontal, a bola tende a manter a sua velocidade constante, tá? E a sua direção também. Então ela continua indo para frente por inércia. E a única força que atua no meu corpo é a força peso. Então, alternativa A. Então nessa questão nós temos uma particularidade aqui. A força que é aplicada no corpo, ela não tem a mesma direção da força do movimento, tá? Ou seja, da aceleração. Então a gente chega à conclusão que a força resultante não é essa força que a gente vai desenhar aí no nosso sistema, mas a gente vai ter que encontrar a força resultante. E para fazer isso é bem simples, é só a gente lembrar que a força resultante tem a mesma direção do movimento, tem a mesma direção da aceleração. Tá? Então eu não vou ler aqui o problema inteiro, porque ele é bem comprido, para encurtar esse vídeo. O problema propõe que a gente tem um aspirador de pó de 2 kg, tá? A pessoa que está aspirando, aí, que está utilizando ele, puxa ele através ali do tubo 2, uma força ali que é paralela ao tubo 2 de 4 newtons, tá? E o tubo 2 forma 60 graus com a horizontal. A pergunta é qual é a aceleração do corpo quando ele é puxado por essa força de 4 newtons. Beleza? Então vamos resolver esse problema. Olha que tranquilo.
Desenhei aqui o esquema pra gente. Então a gente tem aqui essa força F de 4 newtons. Ela vai formar um ângulo aqui de 60 graus. Tudo bem? A questão é qual que é a aceleração desse corpo. Bom, para a gente achar a aceleração do corpo, a gente vai aplicar aqui a segunda lei de Newton. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, a força resultante não é a força F. Tudo bem? A força resultante vai ser a componente de F. A gente vai desenhar aqui, ó. Vou fazer uma vertical aqui para facilitar para a gente visualizar. A força resultante vai sair aqui do nosso corpinho. E esse corpo, ele vai ter a mesma direção, o movimento desse corpo vai ser horizontal, né? Pensa numa mala de aeroporto. Quando você puxa a mala inclinada desse jeito, ela não vai subindo, mas a sua mala ela vai andar sobre o solo do aeroporto, tá certo? Então, ainda que você aplique uma força inclinada, mas a direção da aceleração é horizontal, logo a força resultante tem a mesma direção da aceleração, logo a minha força resultante está aqui, ó. Vou chamar aqui de Fx. Essa componente da força F na horizontal. Ah, a gente teria um Fy? Teria. Fy estaria aqui. Só que nesse problema, como a gente não tem atrito, a gente não vai usar o Fy. Tá? Em problemas com atrito, eu teria que achar minha normal. Aqui no caso, o peso para baixo seria normal mais o Fy. Tá? E aí você conseguiria achar a sua normal e aplicaria aí a equação do atrito. Não é o caso aqui. Aqui seria o nosso ângulo reto, então esse lado branco aqui vertical é o cateto oposto, tá? Aqui o nosso ângulo de 60 graus, a nossa horizontal é o nosso cateto adjacente, tá? Aqui na horizontal. E a nossa força F é a nossa hipotenusa. Então aqui está bem claro para a gente o seguinte, ó. Se a gente pegar Fx e o F, é cateto adjacente e hipotenusa. A nossa relação é cosseno. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Um abraço aí para o professor Bruno Tafarello, que é o nosso professor de matemática aí do curso da tarde. Então, a gente vai ter que o cosseno de 60 vai ser igual. O cateto adjacente é o nosso Fx. E o cateto e a hipotenusa é o nosso F. Tá? Então, Fx é igual a F cosseno de 60. Olha que beleza. A gente vai usar essa equação aqui para resolver o nosso problema agora. Então, voltando aqui para a segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a nossa força resultante é o Fx, é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós temos que o Fx é F cosseno de 60, ou seja, é 4 vezes cosseno de 60 meio. É igual a massa de 2 kg vezes A. 4 vezes meio é 2. É igual a 2A. Daqui temos que a nossa aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Um problema simples, mas ele é bem rico porque ele pode inspirar aí uma série de outros problemas, tá? Quando tem atrito e outros detalhes. Então a gente fica por aqui nesse problema de número 7. A alternativa correta é a alternativa B. E vamos para o próximo. Então, seguindo aqui, mais um problema da UERJ. Diz o seguinte, é um problema de plano inclinado. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Então, só um parênteses aqui. A força perpendicular ao plano inclinado é a força normal, tá certo? Então, a gente já sabe que a força normal é igual a 2 newtons.
Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons e aí tem as alternativas, 0,8 newtons, 1 newton, 1,4 newtons e 2 newtons. Então, problema de plano inclinado, parece que está faltando dado, né, porque ele não deu a massa do corpo, ele não deu G, mas olha que legal. Na verdade, não está faltando dado. Então, desenhei aqui o problema para a gente. Então, está aqui a normal. A gente já sabe quanto que vale a normal. A nossa normal vai valer 2 newtons. Então, normal é igual a 2 newtons. Só que a gente tem que lembrar, vou colocar aqui assim, ó, força normal. Melhor, né? É igual a 2 newtons. Lembrando que a força normal é o peso vezes o cosseno do ângulo, tá? A gente tem que lembrar também que o peso tangencial é esse vetor aqui, ó, que é a soma, né? A soma vetorial do vetor normal com o vetor peso. Então, tá aqui, ó, força normal. E o peso tangencial, que está aqui na direção do movimento, do possível movimento, né? Na direção do plano, é o peso vezes o seno de θ. Só que o que eu quero lembrar com vocês aqui é o seguinte. O θ vale 45 graus. E seno de 45 é igual a cosseno de 45. Tá? Os dois é raiz de 2 sobre 2. O que isso quer dizer? Que aqui, se a força normal é P, raiz de 2 sobre 2, e o peso tangencial é P, raiz de 2 sobre 2, a gente pode concluir então que nesse problema o peso tangencial é igual à força normal. Isso acontece sempre que o θ é igual a 45 graus. Tá? Então, pensando aqui no nosso corpinho, eu tenho para cima aqui a força de atrito, meu Φ, e para baixo a gente tem o peso tangencial, que vale 2 newtons, porque ele é igual à força normal. Tudo bem? O problema fala que o bloco está em equilíbrio. Ele não fala se é equilíbrio estático ou se é equilíbrio dinâmico, mas de qualquer forma, se o corpo está em equilíbrio, isso quer dizer que o Φ é igual ao peso tangencial também. Então a gente sabe que o Φ é igual ao peso tangencial, pois o troço aqui está em equilíbrio. Então já acabou o problema, né? A força de atrito, nesse caso, é de 2 newtons também. Viram que problemas que envolvem plano inclinado não são tão difíceis assim? Se você lembrar essas duas equações, peso tangencial e força normal, aplicando na segunda lei de Newton, você consegue resolver os problemas com facilidade, tá? Não é tão difícil não. Então, para esse problema 8, a gente fica com a alternativa D, tá? 2 newtons. E vamos para o próximo. Estudante, essa questão 10 é uma questão sobre referencial inercial, tá? Então, eu não vou ler com você, vou explicar o problema basicamente e dar alguns exemplos de como esse assunto pode cair no vestibular para você. O que é um referencial inercial? É um referencial não acelerado. Ou seja, pode ser um ambiente que está parado, tá? Ou pode ser algo que está se movendo, mas em linha reta e com velocidade constante. Tudo bem? Ou seja, não tem aceleração, nem aceleração linear, nem a centrípeta, que é quando eu estou fazendo uma curva. Tá? A ideia é a seguinte: em referenciais inerciais, parado ou se movendo com velocidade constante,
linear e constante, né? Os corpos vão se comportar do mesmo jeito. Então, por exemplo, um pêndulo, se você deixar um pêndulo pendurado no teto do carro parado e você dá uma pequena perturbação, esse pêndulo vai ficar oscilando ali, tá? Com um certo período, um certo tempo para ir e voltar. Se você começa a acelerar o carro parado começa a entrar em movimento, o movimento do meu pêndulo ele vai ser alterado, tá? Então, se ele está indo para esse lado aqui, tá? Então, meu pêndulo vai para cá. E se ele está vindo por outro sentido, o meu pêndulo vai para lá, porque ele quer ficar parado por inércia, tá? Agora, com o meu carro em movimento, em linha reta e com velocidade constante, se eu perturbar o meu pêndulo um pouquinho, ele vai oscilar exatamente da mesma forma como se o carro estivesse parado, tá? Então, fisicamente falando, coisas paradas ou coisas em movimento retilíneo uniforme não tem diferença, tá? Não vai ter uma força atuando ali, nenhuma nova força atuando, tudo bem? Um outro exemplo é, se você já teve oportunidade de viajar de avião, você deve ter reparado que se você soltar algo, tá? Essa coisa não vai na sua cara, desde que o avião esteja ali em velocidade de cruzeiro, ou seja, em linha reta e com velocidade constante. Geralmente o avião viaja nessa velocidade de cruzeiro, exceto na decolagem e no pouso, né? Mas no resto da viagem ali, depois que ele pega uma linha reta, ele vai embora com velocidade praticamente constante. Então, nesse momento que o avião ele está com velocidade de cruzeiro, se você não olha para fora, você tem a sensação que o avião está parado, tá? Porque ali é um referencial inercial. Não tem diferença. Se você jogar algo para cima, ele não vai lá para trás, ele vai cair exatamente na sua mão. A mesma coisa acontece se você estiver num carro em linha reta e com velocidade constante, tá? Então, o problema ele apresenta a seguinte questão. Um homem dentro de um elevador, ele joga dardos em um alvo, tá? Então, com o elevador parado, ele vai jogar de um jeito e acerta o centro. Com o elevador, ele fala assim, se movendo com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, como que o homem deve jogar esse dardo para ele atingir o centro do alvo de novo? Mais alto, mais para baixo, se o elevador estiver subindo mais alto, enfim, ele te dá várias opções aí. Com o elevador se movendo com movimento retilíneo uniforme, é a mesma situação física do que se ele estivesse parado. Então, a alternativa correta, a alternativa E, exatamente do mesmo modo, tá? Atenção com esses problemas, tá certo? Se o elevador estivesse acelerando, você teria que pensar um pouquinho mais, mas geralmente ele vai propor esse tipo de problema, tá? Com o corpo se movendo de forma retilínea e uniforme, ele vai propor alguma situação física para você e você tem que imaginar que aquilo está parado, tudo bem? Que o carro ou o veículo onde a pessoa está, ela está com velocidade igual a zero. A situação física é a mesma. Beleza? Então, questão de número 11, questão da Unesp, diz o seguinte: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Bom, pelas alternativas, a gente já sabe que é pela primeira lei de Newton. Só para a gente enunciar aqui, a primeira lei diz que na ausência de forças, ou quando a força resultante é igual a zero, tá? Quando a soma de todas as forças é zero, os corpos tendem a manter a sua velocidade constante, tá? A sua velocidade vetorial, ou seja, se eles estiverem parados, eles continuam parados. Se eles estiverem em movimento, eles continuam em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então, no caso de uma colisão, o carro para e o corpo do motorista ou do passageiro que estava em movimento junto com o carro, ele tem a tendência, por inércia, de continuar em movimento. E aí os corpos são arremessados contra o painel do carro, contra o vidro da frente, ali o para-brisa, né? E o cinto de segurança é utilizado para evitar acidentes e ele está relacionado com a primeira lei de Newton. Tudo bem? Fácil esse problema 11? Então, estudante, essa questão 12 é uma questão da Unesp também, tá? Ela diz o seguinte, aliás, ela é bem recente, de 2018. A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa,
presa a um sistema de roldanas que permite o controle da velocidade, desliza por um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa praticando a tirolesa e 4 possíveis direções e sentidos da força resultante sobre ela. Supondo que, em dado instante, a pessoa desce em movimento acelerado, a força resultante sobre ela tem aí, intensidade nula, direção e sentidos indicados pela seta 3, direção e sentidos indicados pela seta 1, direção e sentido indicados pela seta 4 e alternativa E, direção e sentido indicados pela seta 2. Tá? Essa questão é uma questão de segunda lei de Newton. Então, só para a gente relembrar, ela diz que a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças de um corpo, é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que força e aceleração são vetores, tá? Então é um produto escalar, massa, que é o escalar, vezes a aceleração, que é o vetor. Então, nesse caso, a força resultante ela tem a mesma direção da aceleração. Tudo bem? Então, a pessoa que está descendo aí, você pode ver no desenho, tá? A pessoa que está descendo aí na tirolesa, vou aumentar aqui o desenho para a gente ver. Ela vai ter essa direção do movimento nesse eixo 2, 4. Tá? Então, só para a gente ver quem é cada força aqui. A força 1 é uma força que sai do corpo e está sobre esse fio que prende o homem aí, ou a criança, enfim, no cabo da tirolesa. Então, essa força é a força de tração. Tá? A força 3 seria a força peso. A força 4, caso tenha um atrito, ela teria a mesma direção e sentido aí da força de atrito. Tá? E a força 2 seria o peso tangencial. Como esse homem está descendo, e a gente não consegue subir numa tirolesa, apesar que ia ser bem divertido, a nossa força resultante ela tem que ter a direção e o sentido aí do nosso vetor 2, porque a força ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Tá? Então só pode ser vetor 2, tá? Seta 2, alternativa E. Vamos lá, estudante, em frente aqui. O problema 13 é um dos problemas mais complicados aqui da nossa lista, tá? Ele envolve polias. A gente vai também trabalhar com 2 corpos ao mesmo tempo. Vamos ter que fazer sistemas de equação, como nós fizemos lá na nossa aula teórica, tá? Então, o problema diz assim, ó. Eu não vou ler, eu vou explicar o problema basicamente para vocês. Então, tem aí uma polia. Essa polia a gente vai utilizar para descer um corpo de massa em mão, tá? E fazer subir um corpo de massa em minho. A ideia é que ele acelere o corpo de baixo, o eminho, até chegar numa velocidade, até ele chegar a uma altura de 4,5 metros. Aí depois disso, um sistema de freio vai parar o eminho, mas o importante é que do patamar do solo ali até 4,5 metros, ele vai acelerar com uma aceleração constante e o problema aqui é que ele faça isso em 3 segundos. Tá? Então, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser a massa do corpo B, tá? Perdão, do corpo emão, que está lá na plataforma B, isso mesmo, para que o corpo eminho suba 4,5 metros em 3 segundos, acelerando de forma constante. Tá? Então vamos fazer aqui, vamos resolver esse problema. Desenhe aqui o sistema para a gente. Então a gente vai ter um corpo de massa emão, e essa é a pergunta, e um corpo de massa eminho, e o eminho ele fala que o eminho é 225 kg. Ele fala também que o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? A altura que ele vai subir, vou chamar aqui de Hzão, 4,5 metros. E ele quer que isso seja feito num tempo de 3 segundos, partindo do repouso, V0 é igual a 0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a aceleração desses corpos. Bem tranquilo. Se eu vou acelerar com A constante, com uma aceleração constante, então a gente vai usar
uma equação do MOVE, tá? Só para a gente relembrar aqui, inclusive tem simulado sexta-feira. Olha lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Partindo aqui do solo, então vou colocar que a altura é 0. Partindo do repouso, a velocidade inicial também é 0. Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo, a altura é 4,5. A aceleração a gente quer achar. Vezes o tempo ao quadrado é o 3 segundos ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 passa multiplicando, então vai ficar 9 é igual. 3 ao quadrado também é 9. Logo, a nossa aceleração deu 1 metro por segundo ao quadrado. Agora que a gente tem aceleração, a gente pode escrever a segunda lei de Newton para esse sistema de corpos aqui. Eu vou chamar esse corpo aqui, essa parte do meu sistema de 1, e essa parte do meu sistema de 2. Então, escrevendo aqui a minha segunda lei de Newton aqui para a minha parte 1 do sistema. Vamos fazer aqui um diagrama de forças primeiro, né? Aqui a gente vai ter uma tração para cima e um peso, que eu vou chamar de P1, para baixo. Aqui na minha parte 2 eu vou ter uma tração para cima. E aqui já fica uma regrinha para problemas de polia, tá? Não importa se a polia é móvel ou fixa. Se é o mesmo fio, então é a mesma tração, tá? E aqui a gente vai ter um P2. Lembrando que P1 e P2 têm valores diferentes porque as massas são diferentes. O meu sistema vai se mover assim, ó. Como aqui é o emão que vai abaixar, então minha referência é essa. Então, escrevendo a segunda lei de Newton para esse corpo 1, a gente vai ter, como o corpo vai subir, então vai ser tração menos P1 eminho vezes A. E aqui para o nosso corpo 2, para a nossa parte 2 aqui do sistema, como esse corpo ele vai descer, ele vai acelerar para baixo, então vai ser P2 menos T é igual a emão vezes A. Pronto, a gente já tem um sistema de equações e a gente só vai ter uma incógnita que é o emão que a gente quer. Então, resolvendo aqui, a gente vai resolver pelo método da soma. A gente pode cortar tração com tração, como não é a pergunta, não importa. O P2 aqui é emão vezes 10, menos o P1 é eminho vezes 10, ou seja, 225 vezes 10. Vou colocar um zero aqui, é igual. Como a aceleração é 1 que a gente achou, vai ficar eminho vezes 1 mais emão vezes 1, que é eminho mais emão, que é 225 mais emão. Tudo bem? Então, esse mais emão aqui está somando, vamos passar ele subtraindo. Então, vai ficar 10 emão menos emão é igual a 225. Esse menos 2.250 passa somando, mais 2.250. Desse lado, temos 10m menos 1m é igual a 9m. E aqui o 225 mais o 2.250 é 2.475. Passando esse 9 dividindo, temos que a massa desse corpo é 2.475 dividido por 9. Eu já fiz essa continha. Isso daqui vai dar 275 quilogramas. Se eu não me engano, é a alternativa A. Vamos conferir. Isso mesmo. Alternativa A. Estudante, então, para esse vídeo não ficar muito longo, ele já deve ter mais de 1 hora, a gente fica por aqui. Tá? Ficaram 4 problemas para trás. No entanto,
a resolução deles é muito parecida com partes de outros problemas que a gente resolveu nesse vídeo aqui. Tá? Se tiver alguma dúvida, a gente resolve lá no grupo do Essência. Mandem para mim, eu mando a resolução para vocês, ou mando uma dica de resolução. Tá? Muito obrigado pela companhia e falou!